Se tinha alguma dúvida, alguma discussão, acabou completamente, né? Esse time aqui é o melhor time da temporada, é o melhor futebol praticado no planeta Terra hoje, é o melhor também se a gente for comparar a temporada inteirinha. E nesse momento tá com cara de que é o time a ser batido, de que é o favorito pra ser campeão. Pelo futebol jogado, não tô afirmando que o Barcelona vai ser campeão. Mas, cara, se tu pegar todos os 8 que estão nas quartas de final, não tem ninguém jogando esse futebol aqui, cara. E não tem absolutamente ninguém com tanto jogador bom atuando em tão alto nível, né, com uma regularidade bizarra. Mas tem um que se destaca, cara. A gente pode falar do Lewandowski, que só o Gyökeres fez mais gol do que ele na temporada europeia. A gente pode falar do nosso querido Rafinha, né, que tá voando também aí, candidatíssimo à bola de ouro. Mas eu acho que mais uma vez hoje, o jogador mais influente do Barcelona é um guri que não é nem maior de idade ainda, cara. Lamine Yamal, o que ele fez hoje foi um absoluto recital. Na hora que puxar a ficha assim, né, dos gols, assistências, ele tá lá com um golzinho. Vai parecer que a partida dele nem foi tão boa, mas pra quem assistiu viu, cara, tudo que o Barcelona faz de bom praticamente passa nos pés desse homem. É uma coisa inacreditável a influência que ele tem nesse time e a capacidade dele de fazer várias coisas diferentes, muito bem feito e tomar sempre as melhores decisões, né? O começo do jogo ele já começou arrepiando ali, fazendo o Kobe fazer uma defesa. Depois desse lance aqui, cara, o bicho dá um elástico no camarada. Tudo bem que ele deu um pouquinho de sorte, tá ligado? O camarada ali deu um desarme, a bola bateu nas pernas do Yamal, ele seguiu. Ele tentou fazer esse gol sem ângulo aqui, ó, e não conseguiu. Mas isso era coisa de 5 minutos, cara. Ele já tinha criado 2 chances de gol, assim, com reais chances de fazer, né? O Barcelona criando muito volume, os caras começaram amassando o Borussia Dortmund. Começaram assim com fome, cara. Essa aqui, se eu não tô enganado, é uma bola que vem lá do Rafinha pro Leva, né? Que o Leva bate ali e o nosso querido Kobe vai buscar. E com 24 minutos já teve o primeiro gol do Barcelona. Eu acho que até demorou pela quantidade de jogo que eles criaram nessa partida. Foi o tempo todo uma avalanche por todos os lados, pelo meio, vindo de trás, vindo rápido, vindo devagar. Cara, é impressionante. O Barcelona tem muito repertório, né, cara? E o primeiro gol saiu como? Vem essa bola cruzada lá pelo Fermin, era uma falta. O Inigo Martínez aqui escora lá pro meio da área. O Pau Cubarsí faz o gol, né? Ele dá uma desviadinha e a bola vai e entra. Aí o Cubarsí ali comemorando, pô, maneiro, o gurizinho fazendo gol e tal. Depois o replay mostra que o Rafinha chegou na bola, cara. Rafinha se jogou aqui, ó. E dá pra ver que ele dá o toquinho mesmo. E o gol foi dado de fato pro Rafinha. É aquele lance que parece que o cara tentou roubar o gol, parece uma infantilidade, né? Tipo assim, tu tentou roubar o gol do teu coleguinha. Mas na verdade, também acho que tu pode defender um pouco aqui, porque o cara ali, às vezes ele tem uma fração de segundo pra tomar a decisão. Não é uma coisa que ele parou, pensou, será que a bola vai entrar? Bom, analisando, acho que a bola... Não é assim. A bola veio, o cara se jogou na bola pra garantir que o gol seria feito, né? Só que no momento ali eu achei que ia dar ruim pra ele, porque ele correu um risco muito grande. Esse lance foi pro VAR, o Rafinha tá aqui esperando o resultado e depois mostraram ali que ele não tava impedido por pouco. Então foi quase um daqueles lances tipo o Nani, naquele gol histórico do Cristiano Ronaldo que foi anulado porque o Nani tentou roubar o gol, né? Só que no caso aqui o Rafinha, por alguns centímetros, estava em posição legal. Então foi o gol pra ele. Mas ele correu risco. Mas eu também não volto culpa não. O cara tava ali, meu irmão, o cara tava com sede, a bola veio e pau. Chulapou pra dentro ali, nesse frame dá pra ver melhor talvez, né? Ele dá um toquinho em cima da linha. O Borussia Dortmund tomou uma lapada de 4-0, foi dominado e o resultado foi merecido. Porém, eu acho que tem que ser elogiado que principalmente no primeiro tempo, eles souberam jogar contra o Barcelona, cara. Muitos times vão contra o Barça e simplesmente não conseguem, porque eles sempre estão ou travados lá pra trás, que eles não conseguem avançar. Quando eles tentam avançar, fazer um lançamento, um passe, estão sempre impedidos. A gente já viu isso 50 mil vezes nessa temporada. E o Borussia Dortmund, cara, eu achei que foi um dos times que, por incrível que pareça, mesmo com 4-0 no placar, conseguiu lidar muito bem com essa questão da linha alta do Barça, cara. Eles conseguiram segurar um pouco as jogadas nas pontas ali, de forma a criar chances sem que as camaradas estivessem impedido. Essa bola aqui, cara, é uma bola que o Gittens, acho que é o Gittens que está aqui, né? Ele foi muito inteligente numa troca de passes rápida, ele dá uma levantadinha, o Guirassy sai na cara do gol. Meu irmão, a bola descendo assim, ó, pedindo pra ele sentar o pé na redonda. Ele já fez mais, acho que de 20 gols na temporada, né? Só que o bicho deu uma furada, cara. Deu uma furada magistral. Foi, assim... Pô, não tem como defender isso aqui, né? Qualquer centroavante deveria no mínimo acertar na bola. E é triste pro cara, mas gol perdido, chance claríssima, com um detalhe. Alguns sites de estatística aí, se eu não tô enganado, a Opta também faz assim. Isso aqui nem entra pros gols esperados, porque pra ter gol esperado, uma chance ela tem que ser finalizada. Ou seja, alguém tem que chutar pro gol. Se o cara furou, nem conta, tá ligado? E não demora muito, acontece de novo, cara. Porque essa aqui acho que é uma que o ADM manda, né? Lá da ponta esquerda. E ela tava um pouco mais difícil, tá? Tava uma bola um pouco mais esticada pro Guirassy.
Mas ainda assim ele faz o movimento e não chega nela, cara. Então o Borussia conseguiu criar duas chances claríssimas que talvez um dia mais inspirado dele tinham sido duas buchas, né? Então eu até achei que eles tiveram algum mérito ali nessa questão ofensiva no começo. Essa aqui é outra que o Guirassy foi muito bem. Ele recebe essa bola aqui e ele dá um corte no Cubarsí ali rapidinho, um lance meio de futsal assim, né? E finaliza muito forte, só que ela vai na rede pelo lado de fora. Não foi tão longe assim, né? Nessa aqui ele foi bem. Essa aqui já não me lembro, mas acho que é o Gittens que está finalizando, né? Enfim, o Borussia teve alguma coisa pra elogiar nesse começo. Foi amassado pelo Barcelona, saiu atrás do placar, mas os caras souberam lidar bem com essa questão ofensiva. Mas parou por aí também, né? 48 minutos de jogo, veio 2 a 0. E esse lance aqui, cara, é muito impressionante porque assim, quem fez o gol embaixo da trave foi o Lewandowski, né? Empurrando essa bola aqui que foi escorada pelo Rafinha. Só que, cara, ele é um gol, ele é daqueles que talvez a pré-assistência é mais importante do que a assistência, né? O passe que gera a jogada toda é que é a parte brilhante da parada. O Yamal pega a bola na ponta, aí tu não sabe o que ele vai fazer, cara. Ele é um guri tão bom, cara. Tão bom que ele pode puxar pra direita, pra esquerda. Ele pode finalizar, ele pode passar, tu não sabe. E os caras aqui eu tenho quase certeza que todo mundo achou que ele ia finalizar. Tanto é que o Rierson, que era pra estar marcando o Rafinha, é muito engraçado se tu vê o replay do lance. Ele tá olhando lá pro Yamal e ele tá sussa na marcação, sacou? Ele tá distante do Rafinha, porque eu acho que ele acha que o Yamal vai meter uma bomba. Só que o Yamal, cara, cansou já na vida dele. O cara nem chegou a 18 anos e ele já cansou na vida dele de fazer isso e mandar essa bola lá meio que cavada no segundo pau. Na Eurocopa pela Espanha ele fez isso sem parar. Pelo Barcelona ele faz isso sem parar. E mesmo assim, quando ele armou o pé eu pensei, ele vai chutar. Não, ele não chutou, cara. Ele mandou lá no Rafinha. Aí quando o Rierson percebe, é tarde demais, meu amigo. Tu não conseguiu ler o Yamal pela milésima vez e ele te destruiu pela milésima vez, né? Ele manda lá no Rafinha. A bola até que foi um pouquinho esticada, tá? Acho que teve bastante mérito o Rafinha de conseguir chegar nela e escorar ela na direção do Lewandowski mesmo. Mesmo pro Leva também ficou alta pra caraca a bola. Ele tá quase embaixo da trave, mas não tava muito fácil porque a bola veio muito pra cima, né? Mas ele consegue escorar ali quase no ângulo e fazer a lei do ex. O Lewandowski já saiu do Dortmund faz tanto tempo que a gente nem lembra direito, né? Mas o cara jogou lá e não comemorou, né? Não comemorou pouco. E o volume ofensivo do Barcelona, cara, pelos dois lados, pelo meio, assim, o tempo todo agredindo. Essa aqui é uma bola que cai no Fermin, né? O Fermin fez uma boa partida também. E ele manda, a bola chega a beliscar atrás. Eu vi essa bola entrando, mas ela dá uma beliscadinha na trave ali, né? E sai. Essa aqui é outra do Yamal que não vai contar gol, não vai contar assistência, mas é mais uma jogada bizarra dele, cara. O bicho chega ali na linha de fundo, quando talvez o cara comum, né? Se sou eu ali, eu olho pro Leva, tento passar aqui no Leva, o bicho viu o Fermin lá atrás, mano. Ele viu esse espaço inteiro vazio que mandou no Fermin, perfeita a bola pro Fermin. Só que o Fermin foi bloqueado, né? Tinha muito jogador do Borussia Dortmund ali. Depois do rebote também ele jogou pra fora. Então, mais uma chance criada pelo Yamal. E uma coisa muito difícil de enfrentar esse Barcelona, cara, é que eles têm a capacidade de furar uma defesa que tá mais fechadinha. Não sempre, é óbvio, vai ter time que vai conseguir defender contra eles, né? Mas quando tem uma defesa mais postada atrás, eles têm a capacidade de, na troca de passe, numa armação, num chute de fora da área, fazer o gol. E quando o adversário resolve atacar, aí mesmo que o Barcelona é mais letal ainda. Porque a capacidade de contra-ataque desses caras é absolutamente fora da casinha. Então é uma situação muito difícil pro Borussia Dortmund, que é aquela parada assim que se ficar o bicho pega, se correr o bicho come. Tá me entendendo? Se tu abdicar de jogar e tentar só se retrancar, cara, contra esse Barcelona é difícil. É melhor talvez tu pensar em tentar fazer gol. Foi o que o Borussia Dortmund tentou fazer. Só que ao mesmo tempo, se tu tenta muito, se tu vai muito pra frente, na hora que eles têm um contra-ataque, amigo, Chablau, esse gol aqui é uma coisa maravilhosa, cara. Olha onde é que começa a jogada. Alguém espanta essa bola na defesa do Barcelona, ela cai aqui com... Putz, agora não lembro se é o Fermin, né? Mas depois vai pro Yamal, o Yamal na passagem do Fermin coloca ali, cara, o passe do Yamal também. Não é fácil, ele passou entre dois jogadores do Borussia Dortmund aqui. É mais uma jogada que talvez um cara comum, o cara não consegue fazer alguma coisa, toca pra trás, tenta driblar e perde a bola, mas o Yamal espera. No momento que o Fermin passa, ele aperta no triângulo no controle, né, pra fazer aquela enfiada de bola perfeita, cara, com o peso certo, a direção certa, absolutamente brilhante a enfiada. Aí o Fermin toca no Lewandowski, e o Lewandowski, pra continuar calando as bocas aí de todo mundo que critica o cara. Tem torcedor do Barcelona, cara, que é tão dodói da cabeça, que é tão exigente, que eles têm o melhor centroavante das top 5 ligas, tá? O cara que mais meteu gol, só o Gyökeres nas top 7 ligas meteu mais gol que ele. O cara tá na briga pela artilharia da Champions, artilheiro de La Liga, né? Decidiu ao Clássico, decidiu uma pá de jogo de Liga dos Campeões.
mais uma vez agora, né, destruiu aqui o Borussia Dortmund, mas tem torcedor do Barcelona que passou a temporada inteira batendo no Lewandowski, cara, é engraçado. Se vocês não querem, manda ele pro Totão na massa, manda lá. Aí vocês pegam o Solanke pra vocês verem o que é bom. Vão achando, nesse pensamento de FIFA, que jogador tem que fazer todas as chances que chega pra ele, como se fosse um mundo imaginário em que o bom centroavante tem 90% de conversão das chances. Como se os outros que tem por aí que vocês sonham, né, os diócares da vida, como se eles não perdessem gol também. Vai nessa brincadeirinha. Cai nesse conto de fadas, pra vocês verem. Aí vocês vão perder esse cara aqui, né, que tá numa fase excelente, excelente. E a bola veio e ele, como nos bons velhos tempos, quando ele não parava, né, de meter gol pelo próprio Bayern de Munique aí, ele soltou um tirambaço de primeira, foi linda a finalização dele, perfeita, com força. O Kobel tenta até tocar na bola, né, ele até chega a tocar, mas ela não foi suficiente. E o Borussia Dortmund tentou botar o time um pouquinho mais pra frente e tomou um contra-ataque absolutamente fulminante. Não tem como defender praticamente contra isso aqui, né. E também não tem como defender quando a tua defesa faz besteira, né. Nessa jogada aqui, cara, a bola vem pro defensor do Borussia Dortmund e o Lewandowski pressiona e rouba. No que ele rouba, a bola fica com o Rafinha. E aqui, meu amigo, de novo, os caras têm metade do campo. Em dois toques na bola, basicamente, eles estão na cara do gol. O Rafinha acho que botou uma ele botou na frente e a outra ele tocou pro Yamal, praticamente foi isso. O passe do Rafa também, absolutamente brilhante, né? Não tem o que falar, passe perfeito, com curva, com a força certa. E chegou no Yamal, nesse lance aqui que é muito complicado pro defensor, cara. Porque tu imagina assim, pô, o Yamal, ele vai tentar puxar pra canhota. Né? E se ele puxa, se ele para, eu acho que o Ben Sebaini passa igual o Verstappen ali, vai parar lá na bandeirinha de escanteio. Mas o Yamal, cara, ele é um cara que ele tá com muito repertório, cara. Então assim, é óbvio que a preferência dele é daquela chapada de canhota. Mas vocês lembram do El Clássico contra o Real Madrid? Acho que quando o Barça ganha de 3x0, né? Que o Yamal faz um golaço de direita. Ele deixa a bola correr, vai pra direita, ele senta a sapatada em cima no teto da rede. Não é como o Robin, que brincava que a perna direita dele só servia pra subir no ônibus, né? Ele tem também, se precisar usar. E aqui ele não precisou puxar pra canhota pra chapar do jeito que ele gosta. Ele simplesmente meteu um biquinho, cara. Então ele com uma fração de segundos pra decidir ali, com o defensor chegando pra cima dele igual um maluco de carrinho, ele ainda assim, cara, não completou 18 anos, isso que é o mais bizarro, ele consegue tomar a decisão certa. A quantidade de decisão certa que esse guri toma a cada partida é um negócio extraordinário. Ele não tem só o drible, só o passe, só a visão, ele tem a maturidade, cara, de um jogador de, sei lá, 28 anos no Prime. Isso que é assustador, cara. Tem muitos guris que tem talentos similares ao dele em alguns aspectos, mas o cara nunca vai conseguir atuar desse nível, porque falta entendimento de jogo, experiência, saber quando fazer um passe, quando finalizar, quando puxar pra perna do jeito que tu gosta e quando finalizar de qualquer maneira porque o adversário tá chegando. São muitas coisas que tu espera de um cara experiente, de um líder de uma equipe que tá de repente há anos jogando ali, não de um guri que há um ano e meio atrás quase ninguém sabia nem quem era, né? Bom, pra mim, assustador, né? Eu tô cada vez mais convencido assim de que ele vai ser uma coisa fora de série. Eu acho que de todos os craques que a gente tem aí, Haaland, Mbappé, Vini e tal, eu tô com a impressão de que o Yamal, assim, não só tem futebol pra estar no patamar desses aí, como já está, na minha modesta opinião, o Yamal já é um dos melhores jogadores do mundo, né? Mas talvez até o teto dele seja um pouquinho mais alto. Eu não tenho certeza, ele é muito jovem, muita coisa pode acontecer na cabeça do jogador, no físico dele, mas eu tô com a impressão que o teto dele é uma parada geracional, assim, sabe? Tá complicado porque todo vídeo que eu venho falar do Barcelona, eu acabo falando meia hora do Yamal. Mas, cara, eu não sei, se você não tá impressionado com esse guri, sendo que ele não tem 18 anos, eu repito isso porque é absurdo, cara. É assustador. Se você não tá impressionado, pô, eu não sei o que te impressiona então, cara. Ele botou meio que de biquinho, cara, no canto, perfeito, lindo, 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 lindo. Cara, maravilhoso esse jogador, cara. É espetacular o Yamal. E eu também gosto muito de ver, cara, que o Yamal, ele é um cara que a gente já sabe que ele gosta muito do Brasil e ele tem um pouco do Brasil nele, né? Ele tem um pouco da ginga do brasileiro, dessa magia no futebol. Ele comemora fazendo dancinha, igual os nossos guri também gostam. O cara tem essa alegria de viver, a alegria dele, cara, se passa no campo também. Eu acho que é muito gostoso, assim, cara, tu poder torcer pelo bem de um guri desse, né? E eu assisto o jogo do Barcelona atualmente, eu fico esperando no momento dele tocar na bola. E também fiquei esperando hoje quando o Ansu Fati entrou. Essa substituição aqui, meio que pra quem acompanhou a carreira desses dois até hoje, sabe que é quase lendária essa substituição, porque quando o Ansu Fati surge, ele meio que era
candidato a ser o que o Yamal é hoje. E a carreira dele deu uma desandada, a questão das lesões, enfim. Ele não tá mais com o potencial que a gente imagina que ele vai virar um jogadoraço. Apesar de ainda ser um pouco jovem, né? Tem 20 e pouquinhos anos só. Mas é uma substituição onde sai uma joia de La Masia, que a gente imagina que vai virar um craque geracional. E entra uma joia de La Masia que a gente imaginava talvez que pudesse virar um craque geracional e não vingou, né? Então uma substituição bem interessante aí pra história do Barcelona. E quando o Ansu Fati tocou, cara, eu fiquei pensando comigo, cara, toca lá no Ansu, cara. Toca no Ansu, deixa ele jogar um pouquinho. Ele mal tocou na bola, mano. Acho que teve uns 2 lances ali que ele tocou na bola, só foi meio triste. O Borussia Dortmund ainda melhorou um pouquinho no final, tá? Acho que principalmente com a entrada do Bayer. O Bayer entrou ali fazendo um salcedo na defesa e conseguiu trazer de volta o BVB um pouquinho pra partida. Eles têm umas 2 chances aqui bloqueadas, as 2 pelo Ronald Araújo, se eu não tô enganado, em sequência. Ele foi um monstro, ele entrou no segundo tempo. Cara, olha que curioso, o Reina. E no final, 4 a 0. Eu tô abrindo pra vocês quais foram os meus palpites pra rodada. E eu meti 5. Quase foi, hein? Quase foi. E deram o Man of the Match pro Lewandowski. Eu já não me importo tanto assim com esse tipo de coisa faz bastante tempo, né? Mas esse aqui eu fiquei um pouquinho incomodado. Eu não acho que tá errado, vai. O Lewandowski, pô, ele roubou a bola do 4º gol, ele fez 2 gols também. Mas, bicho, tu comparar com a influência que o Yamal teve na partida inteira, ou até talvez o Rafinha, né? Eu acho que não tem comparação, assim. O que o Yamal fez hoje foi... Ele foi a força motriz por parte do ofensivo do Barcelona, né, cara? Enfim, os 3 foram bem, os 3 são de parabéns. O Lewandowski também, a gente tem que lembrar que ele tá entregando esse nível de atuação aí, cara, com 36 anos, beleza? E esse garoto aqui, hein, rapaziada? Esse garoto aqui já decidiu uma Eurocopa, cara. Tá decidindo uma Champions agora. A Copa do Mundo vem em 2026, vai ser a próxima dele, vai ser a próxima. Que, cara, só torço muito, cara, torço muito. Os caras acompanhem o físico desse moleque, não gasta o cara demais, cara, não gasta o cara demais. Dá uma poupada de vez em quando. Hoje ele pediu pra sair nos últimos 10 minutos, né? Não, porra, não destruam esse garoto, não quebrem esse garoto, por gentileza. Vocês podem ver que o Barça criou quase 4 de gols esperados. Na minha opinião, o controle dele sobre o Borussia Dortmund foi 1000 vezes maior do que o Arsenal contra o Real Madrid ontem. O Arsenal contra o Real Madrid ontem criou algumas boas chances, controlou mais o jogo, mereceu ganhar, mas eu achei o placar de 3 a 0 um pouquinho exagerado talvez. Esse placar aqui hoje não foi nada exagerado, foi exatamente o que o jogo mostrou, na minha modesta opinião. Foi um amasso quase que o tempo todo do Barcelona. Cara, o Barça criou pela direita, pela esquerda, pelo meio, rápido, devagar, contra-ataque, bola parada, uma infinidade de jogadas diferentes, de jogadores participando e criou chances o tempo todo, né? Se a gente for pegar aquele gráfico do... Vamos pegar lá do SofaScore. Esse aqui, ó. Esse aqui é o gráfico que vocês sabem que eu gosto, né? De momento de gol, perigo dos ataques. Olha só, o Barcelona dominando a partida inteira. Só no finalzinho ali que o Borussia conseguiu dar um calor, né? Aliás, coisa que o Real Madrid não conseguiu fazer pra cima do Arsenal no final do jogo de ontem, hein? Difícil encontrar um jogador do Barça que não foi bem hoje, né? O Fermin Lopes, inclusive, foi uma boa aposta do nosso querido Hansi Flick, funcionou bastante. E no time do Borussia Dortmund fica um pouco difícil, né, cara? Ressaltar alguém aí, o próprio Guirassy perdeu chances, o ADM criou alguma coisa, o Gittins também criou alguma coisa, mas foi muito pouco, cara. Eu tenho a impressão que pra tu ganhar desse Barcelona, tá naquele jeito que tem que ser uma partida perfeita. Tu tem que meter a retranca do século, que é aquela que o Mourinho fez com a Inter de Milão no jogo de volta lá em 2010, né? Aquela retranca lá é o que pode parar isso aqui. Fora isso, esse Barça tá a caminho pra semifinal e acho que se eles pegam o Bayern de Munique, são favoritíssimos. E se pegam a Inter, já não sei, porque o Inzaghi ele é diferente. Ele é um treinador também espetacular. Eu não duvidaria que ele conseguisse amarrar esse Barcelona de alguma maneira. Por último, rapaziada, só pra quem assistiu até o final, hein? Fica ligado que hoje o Barcelona tentou uma parada que não funcionou, mas que alguém vai acabar tomando o gol do Barça desse jeito em breve, tá? O Rafinha, na hora que o Yamal foi cobrar o escanteio, o Rafinha se locomoveu por trás do campo, cara. Ele tava aqui por trás da rede, ele veio por aqui... Ninguém tava vendo, ele retornou ao campo e recebeu essa bola aqui livre. Tu pode ver o desespero. Cara, esse frame é bom. Dá pra ver o desespero desses 4 jogadores do Borussia Dortmund que estão ali, né? Quando perceberam, ih, rapaz, o maluco apareceu do nada, né? Brotou e recebeu a bola livre. Então, vocês ficam espertos, que isso aqui acho que foi treinado. Nem sei como é que é as regras disso, né? O cara tá fora do campo, entra rapidinho antes da cobrança, mas não duvido que alguém acabe levando um gol do Barça assim em breve. Parece que foi algo ensaiado, tá? Algo que não precisa de ensaio, e sim só de improviso, é você se inscrevendo aqui no Cortes do Eurão pra acompanhar sempre que tem jogo de Champions League. Eu tenho feito os pós-jogo aqui e também lembro pra você que lá no canal principal, no Eurofute, quinta-feira, se tudo der certo de manhã, sai o resumão da rodada da Champions. Fechou?